Sabe, existe um tipo de solidão que é bem diferente. Muita gente não entende, porque não é aquela solidão de estar fisicamente só. É uma sensação muito mais profunda que pode aparecer justamente quando se está no meio de todo mundo. Essa frase, ela resume perfeitamente esse paradoxo. É aquela experiência de estar numa sala cheia de gente, talvez no meio de uma conversa animada, e mesmo assim sentir como se tivesse uma barreira invisível, sabe? Uma distância que ninguém mais parece perceber. Imagina a cena. Por fora, tá tudo normal. A pessoa tá ali, cumprindo o roteiro social, né? Ela ri das piadas, faz perguntas, participa das atividades. Para quem olha de fora, parece que tá tudo ótimo, que existe uma conexão real acontecendo ali. Só que aqui que tá o ponto. Por trás daquele sorriso, por trás de toda aquela participação, existe um sentimento de vazio, um eco. É a sensação de estar presente só de corpo, mas com o espírito, a alma, totalmente ausente daquela conexão. E esse vazio vai ficando mais fundo com a sensação de invisibilidade. Não é só sobre se sentir distante, é sobre se sentir que a versão real da pessoa, aquela que existe por dentro, não está sendo vista por ninguém. É quase como ser um fantasma na própria vida. Então, a grande pergunta é essa: como é possível se sentir tão só, tão isolado, quando tecnicamente se está acompanhado? A resposta para isso não está do lado de fora, no ambiente. Está dentro de um processo totalmente interno. A raiz dessa solidão é uma desconexão dupla. Primeiro, uma desconexão de si mesmo, dos próprios pensamentos, das próprias necessidades. E segundo, uma desconexão da verdade, daquilo que se sente de fato, que acaba sendo engolido ou ignorado. E olha que interessante como isso mostra bem essa divisão. De um lado a gente tem a performance, aquela máscara social de força, de tá tudo bem. Do outro, a realidade interna, o vazio, a vulnerabilidade, a verdade que não é dita. É essa distância, esse abismo entre uma coisa e outra que gera a solidão. E esse comportamento de performar, ele não surge do nada, né? Para muita gente isso vira um hábito, quase um mecanismo de sobrevivência para conseguir navegar no mundo social, para ser aceito ou simplesmente para não incomodar. E essa performance toda tem regras, ainda que não estejam escritas em lugar nenhum. A principal? Parecer forte o tempo todo. Outra, não incomodar os outros com os próprios problemas. E claro, a regra de ouro: nunca, em hipótese alguma, mostrar fraqueza. São essas regras que vão construindo o muro do isolamento. E aqui está a consequência inevitável disso tudo. Uma conexão de verdade, um vínculo real só acontece entre duas verdades. Se alguém está apresentando uma versão editada de si, uma fachada, não tem uma pessoa real ali para se conectar. O isolamento, ironicamente, acaba sendo garantido. Isso nos força a repensar o que é solidão. Não é sobre ter a agenda vazia ou a falta de gente por perto. É sobre a falta de vínculo, de intimidade, de trocas honestas. É uma questão de qualidade, e não de quantidade. Bom, se a causa é a desconexão com a verdade, o antídoto, por lógica, é a honestidade. O vínculo de verdade, aquele que preenche o vazio, é construído com base em pequenos momentos de verdade. E veja bem, não significa sair despejando a vida inteira em cima de alguém. São pequenos passos, gestos de verdade. Um simples "hoje eu não estou bem" pode ter mais poder do que horas de conversa fiada. É um convite para uma conexão real. Ok, mas essa é uma pergunta muito importante. E se, nesse momento, não houver ninguém por perto que passe aquela segurança para dar esse passo, para ser honesto assim? A solução não começa lá fora. Ela precisa começar em outro lugar. A jornada de volta para a conexão com os outros, na verdade, começa com a jornada de volta para si. Antes de conseguir ser verdadeiro com outra pessoa, é preciso ser verdadeiro consigo. Esse é o primeiríssimo e mais fundamental passo de todos. E esse caminho de volta é bem prático. Significa desligar um pouco o barulho de fora para conseguir ouvir a voz de dentro. Menos tempo de tela, mais momentos de silêncio. Criar uma rotina mínima que dê uma ancorada no dia e praticar a presença, sabe? Estar de fato onde o corpo está. E aí acontece uma sequência quase mágica. Quando uma pessoa volta para si mesma, ela abre espaço para voltar a sentir de verdade. E quando ela volta a sentir, ela finalmente tem algo real, algo autêntico para compartilhar. A capacidade de se conectar com os outros é, então, restaurada. No fim das contas, a ideia central é esta: a verdade é o antídoto para a solidão. Seja a verdade dita para si, em um momento de silêncio, ou aquela compartilhada com alguém de confiança. É quando a verdade aparece que os muros do isolamento começam a cair e a conexão real pode finalmente florescer.